Olá, pessoal! Nesse nosso terceiro vídeo para a disciplina Filosofia Jurídica, nós vamos dar prosseguimento aos estudos das origens do positivismo jurídico. E a compreensão das origens do positivismo jurídico perpassa pela compreensão também das escolas histórica do direito, escola da exegese e escola analítica. Essas escolas, elas não são necessariamente sucessoras umas das outras, elas vêm num contexto de crítica ao justnaturalismo e abrindo caminho para aquilo que viria a ser chamado de justpositivismo. E essas escolas, elas têm uma peculiaridade que é assim, a escola histórica do direito, ela se difundiu na Alemanha, né, com maior predominância, e a escola da exegese, por exemplo, na França, mas em contextos semelhantes, que são contextos de crítica ao justnaturalismo. Nesse nosso vídeo, nós vamos nos ater à compreensão da escola histórica do direito. A escola histórica do direito, ela tem, né, por marca, por característica, o próprio historicismo. Que o historicismo, né, vai explicar os fenômenos sociais a partir da história, a partir da tradição, a partir dos costumes, a partir da vontade popular no tempo e no espaço, que é uma crítica ao racionalismo e ao naturalismo. Por exemplo, enquanto que o justnaturalismo ele vai explicar o direito, que é um direito que vem, que provém dos deuses, que provém de Deus, provém da natureza, e o racionalismo é um direito explicado a partir da matemática, é um direito racional, esse historicismo, ele vai entender o direito a partir da história do sujeito em sociedade. Então, a escola histórica do direito, ela tem essa característica, é uma característica de crítica ao justnaturalismo e uma crítica também de uma compreensão que não existe um direito único não existe um direito único, tampouco um único tipo de homem para que seja aplicado esse direito. Como existem vários tipos de pessoas, de sujeitos em sociedade, e várias sociedades, e o tempo, né, a época vai variar, vai mudar essa sociedade gradualmente, ela procura entender essa vida, né, social a partir de sua história. Então, a escola histórica do direito, para ela, o direito não provém de Deus, não é uma norma única, permanente, eterna, não é uma norma imutável, pelo contrário, para ela, a depender das condições históricas, a depender do tempo e do espaço, o direito ele vai se apresentar de um modo diferente. Não tem como a gente aplicar a mesma norma para todas as pessoas e em qualquer tempo. E aí, o que a gente tem que entender mais sobre a escola histórica do direito? É que ela sofreu uma influência do romantismo. O romantismo ele busca compreender o homem, o sujeito, o seu eu, a partir de seus dramas, sentimentos, necessidades. Então, essa compreensão ela vai relativizar a vida do homem em sociedade. Ela vai se contrapor à ideia de imutabilidade do direito. E a escola histórica do direito, ela influenciou os países de tradição romano-germânica, como, por exemplo, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Holanda. Então, essa influência, ela foi em decorrência dessa compreensão de que o direito não podia ser um só. E aí, o que a gente tem que lembrar também, né, é que o espírito romântico, ele passa a designar toda uma visão de mundo centrada no sujeito, e ele prega também o nacionalismo. E essa ideia de nacionalismo, ela vai ser refletida com maior ênfase, com maior força na França. E depois nós vamos ver aquela ideia de Estado Nacional, do Estado francês, aquela ideia de um código napoleônico, tudo isso que vai ter uma certa diferença do que aconteceu na Alemanha. De toda forma, a influência do romantismo foi forte para relativizar essa ideia de direito único, porque o romantismo ele criticava, junto, né, com o historicismo, ele criticava o racionalismo do direito, criticava o naturalismo enquanto uma norma, o direito enquanto uma norma natural, ou o racionalismo, o direito enquanto uma norma matemática, uma norma racionalizada, uma norma que pode ser enquadrada de uma forma absoluta. Então, o romantismo como o historicismo, eles têm essas características de crítica ao historicismo. E o romantismo tem essa crítica ao racionalismo e ao justnaturalismo. Bom, então, é importante a gente compreender que todas essas características do historicismo, que é o reconhecimento de diversos homens distintos no tempo e no espaço,
o que se contrapõe à ideia de que existe somente um tipo de homem e que por isso justificaria um tipo só de norma, ela vai entender que o direito ele é um produto histórico de uma manifestação cultural de determinada sociedade. Então, o direito não é produto da natureza, ele é produto histórico. E essa produção histórica, ela nasce daquilo que vai se chamar espírito do povo. E esse espírito do povo, vai receber uma crítica, porque como não tem como você definir o que é o espírito do povo, a escola histórica, quando ela se ancora nessa ideia de que o direito provém do espírito do povo, ela recebe uma crítica. O que é esse espírito do povo? Como conceituar, como delimitar esse espírito do povo? Mas, assim, em uma resposta, né, a essa crítica, o espírito do povo seria a necessidade de cada povo. O que contém, né, qual que é o espírito do povo, qual que é a necessidade de cada povo. Então, essa necessidade de cada povo, ela só é explicada num contexto de acordo com a época e de acordo com o lugar. Então, vai haver uma mutação constante com transformações sociais. Então, essa mutação da necessidade, ela transforma também a realidade social. Bom, um dos expoentes dessa escola histórica é Savigny. Savigny é um dos maiores pensadores da escola histórica do direito. Para ele, né, o direito tem suas origens nas forças silenciosas e não no arbítrio do legislador, que ditaria quais devem ser as normas sociais. Então, ele acredita que a norma ela não pode ser imposta por uma pessoa, por uma instituição. Essa norma ela tem que nascer da necessidade do povo a partir dos seus costumes e de suas tradições. O que se pode, então, perceber é essa contraposição ao justnaturalismo, de forma que o justnaturalismo ele não relativiza a norma a depender do espaço e da época. O direito para o justnaturalismo ele é imutável, diferente da escola histórica do direito, que vai entender o direito como mutável, como uma norma passível de ser mudada, transformada socialmente. Então, com o advento das revoluções liberais, por exemplo, final do século XVIII, início do século XIX, nós vamos perceber que aqueles burgueses que reivindicavam, né, reivindicavam a queda do Estado absolutista, eles intencionavam também elaborar essas próprias normas. Então, a crítica que se fazia àquele Estado burguês, aquele Estado centralizado, autoritário, que se apresentou na figura do príncipe, né, com uma concentração de poder em detrimento daquele sistema que existia antes, que era um sistema onde o poder estava descentralizado, estava espalhado nas mãos dos senhores feudais. Essa mesma classe burguesa, esses mesmos burgueses que reivindicaram um poder central, em contraposição àquele descentralizado nas mãos dos senhores feudais, essa mesma burguesia ela vai criticar esse poder centralizado, porque foi um poder que se tornou absoluto, autoritário. Ela vai, a partir do momento que ela começa a criticar e reivindicar a queda desse absolutismo, ela intenciona também elaborar suas próprias normas. É o que nós vamos ver depois com a ideia do Código Napoleônico. Então, enquanto que na França esse movimento refletiu, né, no Código de Napoleão, 1804, que foi dado depois a origem à escola da exegese, na Alemanha a situação era diferente, porque politicamente não haviam conflitos, não tinha ocorrido, na verdade, não que não houvesse conflitos, não tinha ocorrido nenhuma revolução que levasse a burguesia ao poder. O que se passava na Alemanha era que havia movimentos intelectuais de resistência à influência francesa, à cultura alemã. Uma das características, né, pré-românticas, uma dessas resistências tem uma característica pré-romântica e a outra tem uma característica do classismo que vai se chamar classismo de Weimar, que se opunha ao racionalismo iluminista por uma concepção histórica de mundo. Assim, a escola histórica do direito ela surge como resultado de várias influências vindas de diversos lugares. Uma dessas influências que predominou foi a influência de Kant. Então, a ética kantiana ela exerceu grande influência na escola histórica, e a sua crítica, ela era uma crítica voltada para o racionalismo iluminista, que era um racionalismo ingênuo e limitado, que pressupunha um direito imutável, e trazia consigo também uma ideia de uma ciência jurídica positiva, né, que se pergunta acerca de seus requisitos formais.
É interessante notar que, embora a escola histórica do direito ela se contrapusesse ao justnaturalismo, ela dependia do seu espírito sistemático, especialmente de Wolff e Pundefort, que são outros autores que nós vamos ver no decorrer do curso. Então, a partir, né, dessa dependência, desse espírito sistemático, se tornou possível a fundamentação de uma autonomia do direito nas suas relações com a moral, porque Savigny vai explicar o seguinte: o direito ele realizava moral, mas não ao garantir a execução das suas normas, mas não quando ele garantia o cumprimento de suas normas, mas ao permitir a cada indivíduo a liberdade de se comportar conforme a sua vontade individual. Outras influências importantes também da escola histórica foi do autor, um filósofo historicista chamado Justus Moser, que colocava a questão das condições empírico-históricas da cultura, da constituição dos países e da situação do direito. De Herder, também, que concebia a história humana como um plano de educação do Criador, e a filosofia também de Schelling, na qual a história humana aparece como manifestação e realização do absoluto. Bom, um outro jurista, né, que teve a sua importância na compreensão da escola do direito foi o autor chamado Gustave Hugo. Gustave Hugo ele viveu entre 1764 a 1844 e o seu período, né, do período final do século XVIII, início do século XIX, coincidiu com um período da escola histórica, mas o auge mesmo o auge da escola histórica se deu com o pensamento de Savigny, que foi também um jurista alemão que viveu entre 1779 a 1871, viveu quase que a mesma época de Gustave Hugo. Bom, mas ao defender seu pensamento, Savigny travou uma disputa histórica que ficou muito conhecida com um professor de direito romano da Universidade de Heidelberg. Esse professor chamado Thibaut, o que ele pregava? Ele pregava que devia haver uma codificação das normas alemãs, uma única norma no território alemão. E aí essa disputa, né, de pensamento, essa disputa intelectual entre Savigny e Thibaut foi para explicar o seguinte: ambos tinham como finalidade evitar abusos do direito, evitar arbitrariedades vindas do direito. E, para tanto, segundo Thibaut, deveria haver uma norma codificada, pré-estabelecida, para as pessoas já saberem o que elas deveriam ou não cumprir. No entanto, Savigny critica esse pensamento. Ele entende que a norma não pode vir de um legislador. Ela tem que vir do povo, da vontade, do anseio, da necessidade popular. Ela não pode vir. Uma norma vindo de uma instituição seria por si uma norma arbitrária. Mas essa disputa entre eles, ela ficou muito conhecida e cada um escreveu seus ensaios. Thibaut foi influenciado pelas ideias legislativas da Revolução Francesa e pelas codificações napoleônicas, e ele publicou em 1814 um ensaio sob o título Sobre a necessidade de um direito civil para a Alemanha, onde defendia a elaboração e adoção de um código civil para toda a nação alemã. Assim, o grande mérito, né, de Thibaut foi ter reconhecido a importância política de uma codificação para os territórios da língua alemã. Porém, naquela época que ele defendeu isso, ele não obteve êxito. Só mais tarde, em que a Alemanha foi de fato, ter o seu próprio código. Mas naquela época mesmo, a ideia dele não vingou. Mas futuramente a gente viu que a Alemanha veio sim adotar um código alemão. Savigny, ao reagir, né, ao pensamento de Thibaut, ele escreveu Da Vocação da Nossa Época para a Legislação e a Jurisprudência, que é um ensaio de resposta ao ensaio de Thibaut. Nesse ensaio, Savigny defende o direito. Ele não poderia ser um produto, né, da razão, mas sim um produto das crenças comuns do povo, a partir do estudo de seus costumes e suas tradições. Que o direito, então, era uma manifestação histórica e, partindo dessa perspectiva, ele negou a possibilidade de uma codificação de um direito civil, que defendia Thibaut. E a partir de então, ele deu um impulso, né, aos estudos e às críticas que ele já vinha consolidando, já vinha desenvolvendo ao justnaturalismo iluminista. Mas é interessante que a resistência de Savigny a uma codificação, ela era justificada pelo seguinte: para ele, uma codificação ela só poderia vir de uma forma oportuna, adequada, se houvesse um contexto, houvesse um contexto propício para isso. E seria um contexto político,
Porém, ele entendia que naquela época a Alemanha não estava nesse contexto propício, ela não estava numa fase propícia para uma codificação, porque era uma fase de desvalorização da ciência jurídica. E aí ele explica o seguinte: a fase mais adequada para a implantação de um código é uma fase de maturidade jurídica, de maturidade da ciência jurídica, e não numa fase pela qual estava passando a Alemanha de desprestígio. A ciência jurídica estava em decadência, estava sendo desvalorizada, desprestigiada. Então, aquele momento de desprestígio da ciência jurídica, se viesse, naquele momento, um código, ele seria um código que aproveitaria daquela fragilidade social, aproveitaria daquela situação, poderia ser um código danoso, um código com até mesmo ar de autoritarismo, porque não seria algo que veio de baixo, mas algo imposto. Então ele entende assim, ele entende que a fase mais adequada seria a fase da maturidade jurídica, mas ao mesmo tempo, na fase da maturidade jurídica, não é necessário um código. Porque se está diante de uma maturidade jurídica em que haveria a garantia do direito, não precisaria de um código para garantir o direito. Então, ao mesmo tempo que aquela fase da maturidade jurídica é a melhor fase para ter um código, essa fase também justifica, ela dispensa um código. Porque se o objetivo de um código é a legalidade, é evitar arbítrio do poder, se o código tem essa finalidade, na melhor fase em que ele poderia ser implantado, ele é dispensado. Porque a garantia do direito, por si só, pelas condições de maturidade social e de valorização da ciência jurídica, já garantiriam o direito por si só. Mas ele vai reconhecer, né, os anseios de Thibaut, que são os mesmos seus, que são ideias para evitar os abusos do direito, a arbitrariedade, autoridades, por exemplo. E Savigny vai explicar também o seguinte: para ele, 3 são as fontes do direito. E, portanto, o direito legislativo corresponderia a uma fonte própria das sociedades em decadência, que é essa que seria refletida nessa codificação. Então, nós teríamos o direito científico, que ele seria de uma sociedade madura, e o direito popular, que seria o direito que provém daquelas sociedades mais primitivas. Então, a partir disso, ele acreditava que a codificação prejudicaria ainda mais a crise pela qual estava passando a ciência jurídica naquele momento. O ideal não seria codificar o direito, o ideal seria fortalecer o direito. Então, a origem do direito ela seria encontrada em um primeiro momento no direito consuetudinário, em um segundo momento surgiria por força da jurisprudência aqui conhecida como uma ciência da lei, uma ciência do direito, e o direito não seria produto de forças sociais internas. Aliás, o direito seria produto de forças sociais internas, e nunca o produto do arbítrio do legislador. Interpretar as leis exigiria a consideração da vinculação da lei ao papel orgânico do instituto jurídico. Portanto, nesse contexto, o pensamento da escola histórica do direito tinha por objeto compreender o direito, diferente da ideia justnaturalista, que era reconhecer o direito. E dentro da escola histórica do direito concorreriam outras correntes de pensamento, subcorrentes dentro dessa grande corrente, que seriam os romanistas e os germanistas. Enquanto que os romanistas, enquanto representado pelo Savigny, eles defendiam a recepção do direito romano, que ela corresponderia de verdade, né, de fato, ao espírito do povo alemão, e os germanistas, por outro lado, representado, dentre outros, por Otto von Dieck, ele entendia que o direito alemão medieval, sim, ele que era o espírito do povo alemão, portanto, que ele que deveria ser resgatado. Do ponto de vista científico, a escola do direito não foi capaz de, por si só, combater, né, o pensamento justnaturalista, mas ela, por meio do apoio, das críticas feitas também por Kant, conseguiu evoluir, né, evoluir nas críticas ao justnaturalismo, mas ela teve de fato, ela teve uma forte influência na escola, né, na história do direito, na compreensão do direito, principalmente no final do século XIX, e destacou-se o quê? A partir dessa influência, um vínculo entre o direito válido e as correntes sociais, econômicas, intelectuais e políticas.
A escola histórica do direito, ela logrou demonstrar que as origens jurídicas são produtos culturais, que espelham, na verdade, as estruturas sociais dos grupos, a que servem, são ao mesmo tempo resultado dessas estruturas sociais. E, por outro lado, ela nega o direito, que poderia ser produzido por outras forças, que não só as forças sociais. Então, a partir do momento em que ela reconhece o direito como produto social, ela nega o direito como produto de outras forças que não fosse a força social, que não fosse esse chamado espírito do povo. E aí ela idealiza a formação do direito. E a crítica, né, que nós vamos ver em relação a essa questão do espírito do povo, o que é esse espírito do povo? A outra crítica também é essa, que o direito não é só um produto cultural, ele é também um produto de disputa de interesses. E aí, mais tarde, nós vamos ver essa ideia sendo melhor concretizada nas obras de Karl Marx, sobre a luta de classes, os interesses antagônicos, também como produto do direito. O direito como produto desses interesses sociais. Roberto Bobbio, ele vai explicar o seguinte, que a escola histórica ela é pautada por alguns princípios. Esses princípios, eles são a individualidade e a variedade, ou seja, a escola histórica explica o direito a partir de uma variedade de relações, das relações entre sujeitos. Essa individualidade e variedade do homem significa que não existe só um perfil, só um tipo de homem, portanto, não pode existir só um tipo de norma. Então, não existe um direito único, igual para todos e para todos os tempos, em todos os lugares. Um outro princípio é o da irracionalidade das forças históricas. O direito não é fruto de uma avaliação, de um cálculo matemático, de um cálculo racional. O direito, ele nasce e renasce do sentimento de justiça e do questionamento do que é justo e do que é injusto. Um terceiro princípio que sustentaria a escola histórica é o pessimismo antropológico, ou seja, a escola histórica ela é descrente de instituições, ela não confia em instituições para determinar as normas sociais, é uma crítica à positivação do direito em decorrência da desconfiança mesmo de uma possível arbitrariedade do legislador ou da atuação de uma instituição. Ela tem um outro princípio que é amor pelo passado, é uma tentativa de remontar, de reviver o direito antigo, em especial o direito germânico. E, por fim, ela tem um quinto princípio, que é o sentido da tradição. As normas são consuetudinárias, e essas normas consuetudinárias elas são a expressão da tradição que se formam e se desenvolvem por uma lenta evolução social. E aí, toda essa ideia de que o direito não pode ser codificado, porque senão ele vai ferir, né, essa ideia de costume, que ele vai engessar o direito de forma a não respeitar as transformações sociais, essa codificação do direito ela vai ser refletida na França, que vai dar origem ao Código Napoleônico, e quem vai explicar essa codificação do direito é a escola da exegese, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Então, um abraço para todos vocês, aguardo os comentários, perguntas, dúvidas, estou à disposição para responder, tá bom? Um abraço e até mais.